Bem, continuando aqui a leitura do nosso capítulo. Os designers originais do corpo humano eram seres benevolentes. Estes deuses criadores originais foram muito generosos em dotá-los biogeneticamente com uma tremenda vitalidade de espírito e uma enorme capacidade. Muitas destas informações estão arquivadas dentro de vossos corpos nos filamentos de códigos luminosos que estavam espalhados e agora voltam a alinhar-se. Os vossos ossos e a forma do vosso esqueleto correspondem a essas informações. Quando a vossa postura está alinhada, a energia de locais de força sagrados é liberada. Os raios cósmicos são atraídos para os vossos corpos, os filamentos de códigos luminosos dentro das células começam a reordenar-se. Vocês perceberão que estão mudando. A mudança será refletida de volta a vocês, para onde quer que olhem. O sistema evolucionário atual, projetado pelos deuses criadores para conduzi-los a várias dimensões ou frequências, baseia-se na evolução das 12 hélices correspondentes aos 12 chakras, 7 dentro do corpo e 5 fora. Esta é, simplesmente, a maneira pela qual o sistema se liga. Com relação à evolução das hélices dentro do corpo humano, deve ser atingido um denominador comum de frequência que todos consigam alcançar, mesmo quem estiver nas estações mais baixas. Pois bem, né? Novamente a gente precisa complementar algumas coisas acerca do que a gente está falando sobre DNA. E assim, a evolução, né? Eu até havia dito que ia trazer um react de um documentário que eu achei muito interessante, porque ele abordava muitas questões técnicas com relação à teoria da evolução, que muita gente entende, né? E os próprios cientistas, né, que apoiavam a teoria da evolução, eles começaram ao longo do tempo a pensar como que a genética, como que o DNA dos seres vivos poderia ter evoluído de um estado A para um estado B de evolução. Então eles começaram a pensar, cara, não faz nenhum sentido, né? Algum ser tem que ter criado eles. Então assim, você vê que a teoria da evolução, ela cai por terra quando você começa a se aprofundar e entender. Outro dia eu falava aqui sobre essa questão, né? Falam que nós temos aí, né? Nós viemos do macaco. Na verdade, nós não viemos do macaco. Nós e os macacos viemos da origem dos criadores primordiais, porque a nossa genética é semelhante pelo fato de nossa genética base ter vindo do criador, né? Então assim, você entende quando eu tô falando sobre a interpretação, quando ela acontece de uma forma incoerente, são apenas uma perspectiva que tem que ser avaliada. Não quer dizer que nós viemos do macaco, como muita gente teoriza. E nesse documentário eu acho interessante que ele abordou uma sessão onde ele falava sobre a evolução dos animais, por exemplo. Animais ali, dos mamíferos, os répteis, né, dos insetos. E eles começaram a questionar, tipo, ele deu um exemplo lá de, por exemplo, besouro, né? Tipo de besouro que ele tem um comportamento, um sistema de defesa nele, que o cientista falou, né? Como que ele pode ter evoluído isso? Como que simplesmente a evolução desse besouro aconteceu? Porque para acontecer, olha a analogia que ele fez. Para um besouro chegar a esse estado de evolução, primeiro deve haver a necessidade, ou seja, ele deveria existir, e aí por algum motivo os predadores que atacam a sua espécie faria com que o seu organismo evoluísse para poder criar esse sistema de defesa, que ele explode, né, e joga uma enzima tóxica no predador, né? E aí, voltando um pouco antes disso, né, segundo o cientista, ele fala, para a gente chegar a esse estado da existência desse besouro, basicamente eu deveria ter que considerar que as partes do besouro surgiram do nada, as pernas e os braços, o corpo, a cabeça estavam por aí espalhados em algum lugar e por algum motivo, por alguma necessidade de evolução, essas peças se juntaram, né? E aí o que acontece? É onde a teoria já não faz muito sentido para eles, né? Que a evolução, ela é vista hoje dessa forma. E aí qual que é a conclusão que eles tiram? Que algum ser precisaria ter criado esse besouro daquela forma e já colocado nele essas habilidades, né, dentro do seu DNA, dentro do seu RNA, para que ele pudesse conduzir ao longo do processo da vida dele, né, a utilização e o desempenho dessas habilidades. Então assim, tudo tá lá fora, gente. Só você olhar lá fora que você vai ver as respostas que a gente procura para nossas perguntas, né? Da mesma forma, quando fala aqui dos nossas 12 hélices, né? As nossas 12 hélices que foram aí filtradas e deixaram apenas duas, que são as hélices básicas para garantir a nossa sobrevivência, que de funcionamento básico, né? As coordenações motoras, o sistema nervoso e a reprodução. É basicamente o que a gente faz. E assim, se você olhar como o mundo é hoje, gente, basicamente
automaticamente nós não evoluímos nada. Aí por que nós não evoluímos nada? Porque nós somos seres ainda limitados ainda. Por isso que a gente precisa acelerar mais esse processo de expansão da consciência, para que a gente possa desenvolver essa genética. Porque eu acredito sim, aquilo que você pensa ao longo do dia transforma você aquilo que você quiser. Pois bem, continuando aqui. Existem também seres humanos que conseguem ir além das 12 hélices. De maneira geral, contudo, o estado de conscientização da humanidade não pode alcançar esta espécie de aceleração. O salto de um sistema de 2 hélices para um de 12 já é significativo. Em breve, algumas pessoas estarão funcionando com as 12 hélices, enquanto outras só receberão esta mudança no final da década. Isso ocorre porque cada indivíduo é codificado para receber a frequência apenas quando for capaz de integrá-la. Muitas pessoas já estão vivendo momentos difíceis ao integrar as mudanças nestes estágios iniciais do plano. A grande maioria dos humanos na Terra convenceu-se de que só existe uma realidade. Isto pode ser a queda da raça humana. A reorganização das hélices provoca um despertar do conhecimento interior que ultrapassa tudo o que vocês possam ter aprendido. Este conhecimento interior é o conhecimento do eu, que afirma haver muito mais do que o mundo físico. Acredite nisto. Saiba isto. Compreenda isto. Bom, aqui eu acho que já foi muito bem claro, né? Eu acho que tudo que a gente fala, né? Desde quando a gente começou a ler esse livro, já foi muito bem claro aqui, né? A maioria das pessoas, elas acreditam que só existe essa dimensão aqui, né? Eu me lembro até que falei pra vocês aqui, compartilhei um fato que aconteceu comigo um tempo atrás aí, de uma pessoa que segue aí um sistema religioso aí, e ela falou nitidamente, não, só existe essa vida aqui e acabou. Então, tipo assim, não faz nenhum sentido, gente. Se existe, ó, pensa comigo, se existe só essa vida aqui, então por que nascem pessoas, então? Vamos olhar a questão técnica, pessoas nascem. Você não concorda comigo? E se só existe essa vida, então a humanidade já não deveria mais existir. Olha só, vamos interpretar aqui. Esse trecho aqui é muito interessante. Pensa comigo, se só existisse essa realidade, se só existisse uma vida, como algumas pessoas acreditam, então os seres humanos, eles não deveriam mais existir. Por quê? Ao mesmo tempo, se de repente eu morro nesse momento, acabou, pronto, eu morri. Então se eu morri, eu não vou poder mais, né, vamos dizer, me reencarnar para voltar aqui e viver essa vida, porque as pessoas poderiam, né, conseguir gerar filhos, mas esses filhos não teriam uma conexão com a essência divina, eles não teriam um preenchimento da consciência de Deus ali para que eles pudessem viver, entendeu? Então assim, não faz nenhum sentido. Aí a gente volta para aquela coisa que a gente falava da teoria da evolução. Então sim, existe, eu já dei alguns exemplos aqui, já falei das minhas experiências, o conceito de multirealidade, de multi-universo, isso aí tá mais presente do que você acredita. Eu vou dar uma dica para vocês entenderem, talvez para quem não conseguiu entender o que eu disse nos outros vídeos, né? O maior exemplo que nós temos de Matrix e sonho lúcido chama-se o filme Vanilla Sky. Você precisa ver esse filme para você poder entender como é que realmente as coisas funcionam. Eu até já fiz esse questionamento aqui com vocês. Como é que você vai distinguir a realidade do sonho? Ou será que nós não estamos falando da mesma coisa? Quantas vezes eu já fiz essa colocação? Você só sabe que estava sonhando quando você acorda. Aqui, gente, eu não estou considerando os momentos que você está fazendo projeção astral ou que você está fazendo aí um acesso aos registros acásticos, onde você está acessando o pilar do paralelismo, que são as outras realidades. Eu não estou falando disso. Estou me focando apenas no sonho, sabe? Aquele sonho que você deita e você está por aí vagando, que muita gente ainda não tem entendimento disso, então eu preciso esclarecer. Então eu estou focando só nessa questão do sonho. Você só sabe que estava sonhando quando você acorda. Então qual que é a diferença de você que está aí agora me ouvindo, de você de repente ter esse mesmo pensamento? O que garante que quando você está aí, se você não está dormindo em algum lugar, se você lembrar aí do que os espíritas falam, eles falam muito disso, né? Que quando você vai nascer, existe o processo que acontece do lado e tal. Eu não duvido porque eu já tive nos meus primeiros acessos aos meus registros acásticos, eu tenho memórias, por exemplo, de quando eu estava fazendo a passagem do outro lado para cá. Então algumas coisas que eles falam fazem muito sentido. Então assim, enquanto o ser humano ainda ficar aprisionado aí, ó, vivendo de sistemas e dogmas religiosos, cara, as pessoas não vão conseguir evoluir. E aqui, ó, eu até posso dizer que eu acredito que a evolução que eu tive nos últimos meses na minha vida foi justamente por realmente eu estar capacitado para receber essas energias, para receber essa frequência. Que, como a gente já falou, né, a luz ela só pode ser recebida se o seu
recipiente tiver capacidade de ter ela. Se ele não tiver capacidade, ele não vai receber toda essa carga de informações, né? Então, assim, eu até acabei esquecendo de falar do filme. O filme se chama Sonhos Lúcidos. Então, se você tiver um tempo aí durante o seu final de semana, assiste esse filme para você entender. Então, você vai ter aquele senso crítico de pensar assim, como eu já falei várias vezes, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito extenso. Põe uma coisa na sua cabeça. Não é possível você compreender e entender o significado da vida se antes você não compreender o que é realidade. A gente já falou aqui em vídeos para trás aí que a realidade ela é codificada, né? A linha temporal e dimensional ela recebe uma codificação. Então tudo que está acontecendo aqui é codificado. Essa realidade que eu estou vivendo durante esse tempo, nessa dimensão, ela tem uma codificação temporal ali. Vai me permitir eu acessar o passado, o futuro. Então assim, assista esse filme chamado Sonhos Lúcidos e você vai ver um pouco dessa experiência do que eu tô falando aqui. Eu sempre gosto de trazer esses filmes assim, pessoal, porque assim vocês conseguem abrir a cabeça de vocês para aquilo que eu tentando transmitir, para que vocês possam elucidar na sua mente o que realmente é esse conceito de realidade e tal. Então assim, se a gente não compreender isso, a gente não consegue compreender outras coisas. Tem muita gente que acha que só tem essa realidade aqui e elas estão acontecendo simultaneamente. Lembra que eu falei aqui no vídeo passado, eu acredito que foi no capítulo anterior, e eu recebi por telepatia alguns ensinamentos que me fizeram entender o que? E a necessidade de ter várias realidades acontecendo se deve por um único fato. Se algo que você precisa evoluir não puder ser feito aqui, o tempo já passou, entendeu? Por mais que ele foi codificado ali, por mais que a realidade recebe uma codificação baseada no tempo e na dimensão, todas as dimensões que nós conhecemos, a que você não pode mudar é o tempo. Então assim, se você precisar melhorar alguma coisa, o que é mais fácil? É eu jogar você para uma outra realidade com aquelas informações que você absorveu daqui para que você possa continuar a sua experienciação, entendeu? Não tem como mandar você de volta pro passado para você refazer o que já foi feito. E já foi feito, foi feito. Como mais vou? Então assim, é muito interessante que a gente trata desses assuntos com a mente mais aberta. E a gente precisa fazer isso, porque as coisas que eu já passei por aqui nesse mundo e de tudo que eu recebo de informações, a sensação que eu tenho é que aqueles que não estiverem preparados para esse salto infelizmente, elas vão continuar aqui nesse planeta. No próximo vídeo a gente se encontra, a gente continua aqui fazendo a leitura desse capítulo.